Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo do livrinho, vocês lembram lá? Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O texto que nós vamos ler hoje, então, e estudar é o texto que se chama Interpretação dos Textos Sagrados. Ele é equivalente à introdução deste livrinho. E ele traz no seu cabeçalho, sempre em todos os capítulos deste livro, um trechinho da Bíblia, diretamente da Bíblia, e depois a explicação de Emmanuel sobre este texto. Então, o trecho que nós trazemos hoje é lá da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, onde está escrito o seguinte texto: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, Emmanuel vai nos fazer o seguinte comentário. Nós vamos ler o texto e no final a gente vai fazer um comentáriozinho. Diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante o patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal, reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. No propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exegese. Concatenamos apenas um modesto conjunto de páginas soltas, destinadas a meditações comuns. Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial, e em determinadas circunstâncias as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim procedemos, porém, ponderando que, num corar de pérolas, cada uma tem um valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho, para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre sabemos que o labor do aprendiz fiel
constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos conhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos, e por isso mesmo aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Foi escrito então por Emmanuel, em Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948, essa introdução. Pessoal, o que esse textinho vai nos trazer então? Vai nos mostrar que, embora o próprio Pedro advirta que não devemos interpretar isoladamente nenhum trecho da Bíblia e que todos esses estudos devem ser feitos sempre conforme o capítulo onde ele está inserido, Emmanuel ainda assim traz nestas obras pequenos trechos, algumas vezes só uma frase de determinado capítulo, um versículo curto, onde ele pretende buscar uma significação profunda daquela frase. Afinal de contas, apesar de todo o ensinamento que Jesus nos trouxe e já fazem 2000 anos, nós ainda nos encontramos num mundo de provas e expiações, onde nós muitas vezes estamos cheios de dificuldades para a nossa melhoria íntima. Sendo assim, mesmo que nós leiamos toda a Bíblia, nós obviamente não vamos compreender todos os ensinamentos. Dessa forma, o que o Emmanuel quis nos dizer neste texto que nós lemos hoje é que ele está disposto, então, com esta obra Caminho, Verdade e Vida, a nos ajudar a esclarecer alguns destes trechos da Bíblia que podem muitas vezes ser escritos de uma forma figurada ou adaptados daquela época da Bíblia, que para nós hoje não faz muito sentido, e sendo assim, Emmanuel, com sua sabedoria, vem nos esclarecer um pouco mais através desse livrinho. O que nós pretendemos fazer aqui então? Por que mais um comentário? Nós pretendemos trazer para nós algumas coisas que são importantes sobre os textos que foram comentados. No texto de hoje, nós podemos notar que existem algumas palavrinhas que não são do nosso vocabulário comum do dia a dia. Eu vou ressaltar aqui para vocês algumas que alguns de vocês talvez não conheçam. Exegese, genuflexório e depois, mais adiante, menoscabalo, né? Essas são palavras que são palavras difíceis, não são palavras comuns do nosso vocabulário e algumas vezes nós vamos ver esta palavrinha assim e a gente congela. Nós olhamos e aquele texto todo parece que não faz mais significado nenhum para nós. O que nós queremos mostrar para vocês neste momento, neste vídeo inicial de introdução do nosso estudo? Essas palavras, elas não são de fundamental importância para nosso entendimento e para que nós possamos estudar o livrinho. Se você tem dificuldade com essas palavras ou outras, você pode procurar um dicionário e assim, com o livrinho do lado, porque você também vai comprar esse livrinho, é claro, né? E você vai ter esse livrinho lá na sua casa, você vai procurar reler aquilo que nós conversamos, você vai buscar a interpretação deste textinho e, com isso, você vai esclarecer-se, estudar e, quem sabe, fazer um comentário aqui para nós, esclarecendo ainda mais o texto do Emmanuel. Eu quero agradecer a todos e, em seguida, nós vamos estar nos reunindo de novo para o nosso próximo capítulo.